Continuamos a ministrar sobre Jesus segundo o Evangelho de Marcos. O título da mensagem de hoje é "E vocês, quem dizem que eu sou?". O texto é Marcos 8, 27 a 30, que eu vou ler. E diz assim: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus advertiu que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Muito bem, o texto começa dizendo que então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Nós vamos ver isso em 3 mapas que serão projetados agora. Nos slides 1, depois o 2 e o 3. As aldeias o texto diz, então Jesus e seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. É esse lugarzinho aqui, e nós vamos ver melhor depois no outro mapa. Ele fica bem perto do Monte Hermon. Na realidade, essa cidade é uma cidade que foi edificada bem aqui na parte de baixo do Monte Hermon. Vamos para o próximo mapa. Próximo slide. Essa é a visão que a gente tem. Nós, quando estivemos lá, tivemos uma visão semelhante a essa, talvez um pouco mais longe do que essa foto mostra. E o Monte Hermon, pelo menos em abril, estava coberto de neve quando lá estivemos, naquela ocasião. Essa não é a cidade de Cesareia de Filipe, mas o Monte Hermon é esse. Vamos para o próximo slide. Bem, não, esse aqui mesmo. Cesareia de Filipe está aqui, ó. Aqui está o Monte Hermon. Agora, não devemos confundir com Cesareia Marítima. Essa aqui era a capital da Judéia, de acordo com o contexto romano, que dividiu em várias províncias, e a província da Judéia tinha como capital Cesareia, uma cidade portuária importante. Essa aqui foi edificada com um propósito bem definido. Eu vou explicar já já. Cesareia de Filipe, pode fechar o mapa. Cesareia de Filipe era uma antiga cidade localizada no sopé sudoeste do Monte Hermon, e por volta do ano 20 a.C., o rei Herodes, o Grande, construiu aos pés do Monte Hermon um templo branco de mármore e o dedicou a César Augusto. Os irmãos sabem que os cristãos vieram a ser perseguidos justamente porque eles proclamavam Jesus como Senhor. E o Império Romano dizia que o Senhor era César, né? Pois bem, quando Herodes morreu, a cidade ficou nas mãos de seu filho, Herodes Filipe, que a ampliou, a embelezou e a chamou de Cesareia de Filipe, para alcançar graça diante do imperador Tibério César, e distingui-la da outra Cesareia,
a capital romana na Judéia e porto marítimo muito mais conhecida, que ficava na costa do mar Mediterrâneo. É hoje um local arqueológico, perto da fronteira entre Israel e a Síria, junto à nascente do rio Jordão. Pois bem, o texto diz que Jesus no caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista. Por que eles disseram isso? Quem dizia isso era Herodes, que havia se casado com Herodias, e nós já vimos o contexto em que João Batista pregava contra essa união, porque Herodias era irmã de Herodes, era esposa do irmão dele, e então era uma união condenada por João Batista, e acabou com a decapitação de João Batista. Quando Herodes viu que Jesus estava fazendo milagres, prodígios e maravilhas, coisa que João Batista não fazia, então ele pensou e começou a propalar que era João Batista que havia ressuscitado entre os mortos. Outros diziam que é Elias. O final do Novo Testamento fala de uma profecia, registra uma profecia afirmando assim, capítulo 4 de Malaquias, versículo 5: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Quando João Batista veio, perguntaram a ele se ele era Elias. Ele disse que não. Agora, ele veio no poder, o mesmo Espírito que estava sobre Elias também esteve sobre João Batista. Então, foi a mesma coisa que aconteceu quando Elias foi tomado e para estar com o Senhor. Eliseu substituiu e ele pediu porção dobrada do Espírito dele. O Espírito que estava sobre ele era o Espírito de Deus. E ele teve um ministério praticamente dobrado em termos de poder em relação a Elias. E agora, o livro de Malaquias termina dizendo da vinda do profeta Elias. A profecia se cumpriu em João Batista. Embora, quando perguntaram a ele se ele era Elias, ele disse que não, porque na realidade não era mesmo. O Espírito de Deus que esteve sobre Elias estava sobre ele. O mesmo Espírito Santo de Deus que esteve também sobre Jesus está sobre cada um de nós que temos crido nele. Mas depois, quando perguntaram a Jesus ainda sobre João, sobre Elias, melhor dizendo, ele disse que Elias já tinha vindo e fizeram com ele tudo o que eles quiseram fazer, ou seja, eles o mataram, decapitaram, e ele disse que assim fariam também com ele, né? Não exatamente como foi feito com João Batista, mas que ele sofreria de forma semelhante. Então, os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Ou seja, um profeta ou um dos profetas que voltaram, pensavam eles. Esse mesmo relato é feito no Evangelho de Mateus,
No capítulo 16, versículos 13 e 14, nós lemos assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Cristo é o termo usado em português para traduzir a palavra grega Christos, que significa ungido. O termo grego, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico Machia, que significa Messias. Esse termo hebraico é transliterado para o português sem ser traduzido. Por isso que a tradução seria ungido. Então, sempre que se refere ao Messias, ao ungido na forma hebraica, se referem a ele como Messias, porque simplesmente pegaram a palavra no hebraico e colocaram-na no português. É como a palavra batismo, que é baptizo no grego, e eles trouxeram para o português com esta mesma grafia, pelo menos aparente, mas que não tem o mesmo significado, porque batismo significa imersão. E assim cada palavra grega tem um significado, e quando ela é transposta, transliterada para o português, ela fica sem sentido ou simplesmente não expressa o verdadeiro sentido da palavra. Então eu vou repetir: Cristo é o termo usado em português para traduzir a palavra grega Christos, que significa ungido. O termo grego, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico Machia, transliterado para o português como Messias. Agora prestem bem atenção. Segundo as Escrituras do Antigo Testamento, Cristo, o Messias prometido, aquele que é prometido desde o início da Bíblia, nasceria em Belém. Isso foi profetizado por Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Ele nasceria de uma virgem. Isso foi profetizado por Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ele seria gerado homem por Deus, Salmo 2, 7. Ele descenderia de Jacó, Números 24, 17. Ele seria da tribo de Judá, Gênesis 49, 10. Ele iria para o Egito, fugindo de Herodes o Grande. Assim que nasceu, Oséias 11, 1 profetizou sobre isso. Ele surgiria da Galileia, Isaías 9, 1. Um precursor prepararia o seu caminho, Malaquias 3, 1. Seu precursor clamaria no deserto. Todo o ministério de João Batista foi realizado no deserto, Isaías 11, 2. Ele seria o profeta prometido em Deuteronômio 18, 18. Ele abriria os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, Isaías 35, 5. Ele curaria os coxos e os mudos, Isaías 35, 6. Ele falaria por meio de parábolas, Salmo 78, versículo 2. Mesmo sendo pobre, ele seria aclamado rei em um jumentinho, Zacarias 9, 9. Ele seria rejeitado, Salmo 118, 22, e também os primeiros versos do Salmo 53. Seria traído por um amigo, Salmos 41, 9, Judas naturalmente. Seria traído por 30 moedas de prata, Zacarias 11, 12, ou vendido por esse valor.
Essas moedas seriam dadas a um oleiro para compra desse campo, Zacarias 11:13. Ele seria ferido e depois abandonado por seus discípulos, Zacarias 13:7. Ele seria acusado injustamente, Salmos 35:11. Ele seria ferido pelas nossas transgressões, Isaías 53:5. Ele não responderia aos seus acusadores, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, Isaías 53:7. Ele seria cuspido e esbofeteado, Isaías 50:6. Ele seria zombado depois de preso, Salmo 22:7 e 8. Ele teria os pés e as mãos traspassados, Salmos 22:16. Ele seria ferido na terra dos seus amigos, Zacarias 13:6. Ele seria contado junto com os transgressores, Isaías 53:12, prevendo a crucificação de 2 ladrões ao lado dele. Ele oraria pelos seus inimigos, Salmo 109, versículo 4. Ele seria rejeitado e ferido pelas nossas iniquidades, por nossas iniquidades, Isaías 53, 3 e 5. Lançariam sortes para repartir as suas vestes, Salmo 22:18. Falo-iam beber vinagre, Salmo 69, 21. Clamaria a Deus no seu desamparo, ó Deus, por que me desamparaste? 34:20. No dia da sua morte a terra se escureceria, mesmo sendo dia claro, Amós 8, 9 e 10. Seria sepultado por um rico, Isaías 53:9. Estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, assim como Jonas ficou 3 dias dentro do grande peixe. Jonas 1:17, Mateus 12:40 e Lucas 11:30. Ele ressuscitaria, Salmo 30, versículo 3. Ele ressuscitaria no 3º dia, Oséias 6:2. Ele subiria também aos céus, Salmo 68:18, e o cumprimento em Atos 1:11. Seria recebido por seu Pai, assentando-se à sua direita, Salmo 110, e ele foi visto por Estevão, registro feito em Atos 7:55. Então, Jesus é o Messias, ou seja, é o Cristo, porque tudo, as Escrituras, são apenas alguns textos selecionados daquilo que previam ou prevêem as Escrituras do Velho Testamento acerca dele, muito antes dele vir. Pois bem, então Jesus perguntou, e vocês quem dizem que eu sou? Marcos 8:29a. Respondendo, ele disse, o Senhor é o Cristo. Mateus 16:16 entra em mais detalhes do que Marcos, como sempre. Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, é o ungido, é o Messias, é o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas significa filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue quem revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Você não sabe isso porque você é sabido. Você não sabe isso porque você tem um conhecimento especial. Você está falando porque o Pai revelou isso a você. De acordo com o relato de Mateus, Jesus fez 3 afirmações sobre as quais queremos nos deter aqui um pouquinho. A primeira, Mateus 16:18a. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus diz também, tu és Pedro, na realidade ele era Simão, o nome dele era Simão, e Jesus mudou o nome dele para Pedro.
E Pedro, no grego, é Petros. E Petros significa rocha. Ela é usada para o masculino, quando se refere a uma pessoa no masculino. Jesus diz também, te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É uma palavra feminina, porque pedra é feminino, e significa também rocha, usada no feminino na forma impessoal, ou seja, numa forma neutra, porque não se trata de pessoa, mas se trata de algo, de um objeto, como é a rocha, não é? Então, a palavra usada para Pedro é a palavra que se usa para falar com uma pessoa. A palavra usada para pedra é a que se usa para falar de uma pedra. E sobre essa pedra, o que seria sobre essa pedra? Seria a confissão de que Jesus é o Cristo de Deus. O Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. Esta é sobre esta pedra que a igreja do Senhor seria edificada. Ninguém pode vir a pertencer ao Senhor a menos que creia que Jesus é o Cristo. Em Atos capítulo 5, versículo 42, diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido de Deus, aquele que foi profetizado em todas as páginas do Velho Testamento. Então, era assim que se anunciava Jesus. Lá em Jerusalém, depois, quando o apóstolo Paulo começou a fazer a obra missionária e foi de cidade em cidade, visitando sinagoga por sinagoga, ele procurava mostrar nas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ou seja, esse Jesus que foi crucificado é o Cristo prometido nas Escrituras. Pois bem, então, quando o texto diz, também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, como dissemos, já seria a confissão, essa pedra jamais poderia ser Pedro. Primeiro porque ela é colocada numa forma impessoal, não se refere a uma pessoa, mas a uma pedra. Pedro é a forma masculina, Petra é a forma feminina impessoal. Essa pedra jamais seria Pedro, porque 1 Coríntios 3, 10 e 11, o apóstolo Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. Então, não existe outro fundamento a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Pedro jamais poderia ser esse fundamento. Então, não é a Pedro que ele estava se referindo, mas ele estava se referindo a ele mesmo como o fundamento da igreja. E a primeira vez que a palavra igreja é mencionada nas Escrituras é aqui em Mateus, capítulo 16. Em Efésios, capítulo 2, versos 19 a 22, nós lemos assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Sendo Ele mesmo, Cristo, o Messias, o ungido,
Cristo Jesus a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, se referindo a Cristo, também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Mais tarde, o apóstolo Pedro mesmo escreveria na primeira epístola, capítulo 2, versos 4 em diante, ele diz: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isto está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Quem são os construtores? São as principais autoridades religiosas do tempo de Jesus, que como edificadores do povo de Deus, como construtores, rejeitaram Jesus como sendo a pedra principal, a pedra angular. Portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Qual é o sentido disso? Para os que creem, ela é uma pedra preciosa. Para os que rejeitam, ele se torna uma pedra de tropeço. Ou seja, alguém que tropeça nele e cai. Cai para a condenação, cai para a condenação eterna, porque rejeitou a principal pedra angular, que é Jesus Cristo. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. De acordo com o relato de Mateus, Jesus fez 3 afirmações sobre as quais queremos refletir. A segunda: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta palavra vem se cumprindo ao longo dos séculos. Aconteça o que acontecer, a igreja permanece. Ao longo dos séculos, perseguição atrás de perseguição, a igreja permanece. Aponta também para a vitória da igreja contra os poderes do mal. A igreja não está sujeita aos poderes do mal e nem pode estar, muito pelo contrário, ela arrebata e tira do poder do mal aqueles que têm e devem ser salvos. De acordo com o relato de Mateus, então, Jesus fez 3 afirmações e vamos para a última. A terceira, ele disse a Pedro: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Se ele tivesse dito isso apenas para Pedro, seria algo realmente, poxa, Pedro é o cara. Mas isto não se aplicaria apenas a Pedro, mas a todos que hoje são a igreja do Senhor Jesus. Quando Jesus falou sobre a necessidade de disciplina na igreja, ele disse assim, Mateus 18, 15 em diante: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão.
Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir, essas pessoas exponham o assunto à igreja. É uma das poucas ocasiões em que, antes do dia de Pentecostes, a palavra igreja é mencionada também. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano, ou como alguém que não é do Senhor. Em verdade lhes digo, agora vejam o que Jesus disse logo a seguir. Ele está falando à igreja, à futura igreja dele. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. O texto não diz que o que fazemos aqui vai ser feito lá no céu, mas que nós fazemos aquilo que o céu determina e então vai ser feito lá também. Prestem atenção. Em verdade, digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado, já foi ligado nos céus. E tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Antes de fazermos aqui, já foi feito lá. Então, a igreja, não é sem razão que Jesus é o cabeça da igreja. E os que estamos na igreja hoje, agimos em seu nome, senão não tem nenhum sentido. Não tem sentido a mão fazer algo independente da cabeça. Ela age sob o comando da cabeça. Mas Jesus diz também, em verdade também lhes digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. E aqui mostra a importância da unidade da igreja quanto àquilo que a gente pede. Quando insistimos para que peçamos a mesma coisa, da mesma forma, da mesma maneira, você tem o direito de orar como você quer. Você com Deus, agora como igreja, nós temos que orar de comum acordo, temos que orar em unidade, porque essa é a oração que funciona. É quando nós oramos concordemente, quando nós assinamos embaixo. Se você ora de um jeito, o outro ora de outro jeito, com outro propósito, outra finalidade, nós não chegaremos a lugar nenhum. Por isso que o texto diz, em verdade, digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando nos reunimos em nome dele, ele está presente. E ele está no controle, ele está ouvindo, ele está tentando e atento ao que é feito ali, porque ele é o cabeça. Então, essas palavras não foram ditas somente a Pedro, mas é uma palavra à igreja. E naquele momento foi dito a Pedro. Na próxima semana, se Deus permitir, nós veremos o que aconteceu logo depois disso. Mas, então Jesus advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito, ou seja, de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, como Pedro afirmou. Será que Jesus não queria que isso fosse dito? Não naquela hora, porque não atenderia aos propósitos de Deus. Depois que ele morresse, ressuscitasse, então isso seria proclamado em alto e bom som. Mas naquele momento não. Conclusão. Hoje, se Jesus fizesse esta mesma pergunta para cada um de nós, o que responderíamos? A pergunta foi: a pergunta que Jesus
quem dizem os homens que eu sou? Depois ele diz, então perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Marcos 8, 29. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Será que nós o temos como Senhor? Estamos preocupados em conhecer a vontade dele para obedecer, para segui-lo, para amá-lo, para reconhecê-lo como o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso faz toda a diferença na nossa relação com Ele e na nossa relação com todas as demais pessoas, a maneira como nós lidamos com as coisas de Deus. Em João 8, 23 e 24, eu citei esse texto no domingo passado à noite. Jesus se dirigiu aos judeus e disse, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. E a seguir ele diz, por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. E ele explica por quê. Porque se não crerem que eu sou quem? O Messias prometido. Que eu sou quem? O Messias prometido, o Filho do Deus vivo. Vocês morrerão nos seus pecados. Vejam como a declaração de Pedro, podemos dizer sem medo de errar, essa é a pedra angular. Ninguém pode estar em Cristo sem que aceite Ele como o Messias prometido, como o Cristo de Deus, como o Filho do Deus vivo. Em João 3,16, Jesus disse o que todos nós quase conhecemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, por ele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E por que não creem? Porque não querem obedecer, porque não querem se sujeitar. A condenação é essa, a luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, ou seja, escolheram continuar na sua, fazendo o que sempre fizeram, do jeito que sempre fizeram, porque as suas obras eram más. E não havia interesse em mudar, porque receber Cristo como Senhor implica em ter a sua vida mudada. Significa em ter um comportamento coerente com essa fé. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus.